Olá, meus queridos amigos, estamos de volta com mais uma leitura do livro Aliviando a Bagagem de Max Lucado, baseado no Salmo 23. Nós estamos no 10º capítulo e hoje estaremos falando do fardo do túmulo. Verão na antiga Palestina. Um bando de carneiros de cabeças balouçantes segue o pastor para fora do portão. A crista do sol mal aparece no horizonte e ele já conduz o seu rebanho. Como todos os outros dias, ele os guia através do portão e os leva para os campos. Porém, diferente da maioria dos outros dias, o pastor não voltará para casa à noite. Ele não descansará em sua cama e as ovelhas não dormirão em seu piquete cercado. É o dia de o pastor levar as ovelhas para o campo alto. Hoje ele encaminha o seu rebanho para as montanhas. Ele não tem outra escolha. O pastoreio da primavera deixou os seus pastos tosados. Por isso, ele precisa procurar novos campos, sem outra companhia que não as ovelhas e sem outro anelo que não o bem-estar delas. Ele as guia para os espessos gramados das encostas. O pastor e o seu rebanho ir-se-ão por semanas, talvez meses. Ficarão lá até o outono, até que a grama se acabe e o frio se torne insuportável. Nem todos os pastores fazem esta jornada. A caminhada é longa, a vereda é perigosa, plantas venenosas podem intoxicar o rebanho, animais selvagens podem atacar o rebanho. Existem trilhas estreitas e vales escuros. Alguns pastores preferem a segurança dos pastos estéreis embaixo. Mas o bom pastor não. Ele conhece o caminho. Ele palmilhou esta trilha muitas vezes. Além do mais, ele está preparado. Vara na mão e cajado preso ao cinto. Com a vara, ele tangerá o rebanho. Com o cajado, ele o protegerá e guiará. Ele o conduzirá para as montanhas. Davi compreendia esta peregrinação anual. Antes de comandar Israel, ele comandou ovelhas. Poderia o seu tempo como pastor ser a inspiração por trás deste, que é um dos mais importantes versículos da Bíblia? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, 4. Porque o que o pastor faz com o rebanho, o nosso pastor fará conosco. Ele nos conduzirá aos campos elevados, quando os pastos estiverem tosados aqui embaixo. Deus nos levará lá para cima. Ele nos guiará através do portão, para fora das terras rentes e subirá a trilha da montanha. Como um pastor escreveu: toda montanha tem seus vales, suas encostas são marcadas por profundas ravinas e sulcos, e a melhor rota para o topo é sempre através destes vales. Qualquer pastor acostumado aos campos altos sabe disso. Ele guia o seu rebanho de modo gentil, porém persistente, pela trilha que sobe, sinuosa, através dos vales sombrios. Algum dia nosso pastor fará o mesmo conosco. Ele nos levará para a montanha pelo caminho do vale. Ele nos guiará para sua casa através do vale da sombra da morte. Muitos anos atrás, quando eu morava em Miami, recebemos no escritório da igreja um telefonema de uma casa funerária próxima. Um homem havia identificado o corpo de um indigente como sendo seu irmão e queria um culto memorial. Ele não conhecia nenhum ministro na região. Poderia eu dizer algumas palavras? O ministro sênior e eu concordamos. Quando chegamos, o irmão falecido havia selecionado um texto numa Bíblia em espanhol. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, 4. Ele precisava assegurar-se de que, embora seu irmão estivesse vivido sozinho, não morrera só. E buscando esta segurança, voltou-se para este versículo. Você tem igualmente feito o mesmo? Se você já assistiu a um culto fúnebre, já ouviu essas palavras. Se você já caminhou pelo cemitério, já leu essas palavras. Elas são citadas nas sepulturas dos indigentes, entalhadas nas lápides dos reis. Gente que não conhece nada da Bíblia conhece essa parte dela. Gente que não cita as Escrituras recorda este trecho
este versículo sobre vale, pastor, sombra. Por quê? Porque estas palavras são tão estimadas? Porque este verso é tão amado? Posso pensar num par de razões em virtude deste salmo. Davi concede-nos 2 lembretes que podem ajudar-nos a perder o medo da sepultura. Todos já o enfrentamos. Numa vida assinalada por hora marcada com o médico, hora marcada com o dentista, hora marcada com a escola, não está marcada para nenhum de nós a hora em que vamos faltar, não a hora marcada com a morte. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Como gostaríamos de mudar este verso, apesar, 1 ou 2 palavras seriam suficientes. A quase todos está ordenado morrer. Ou, a todos, menos a mim, está ordenado a morrer. Ou, a todos os que esquecerem de se alimentar direito e tomar vitaminas, está ordenado a morrer. Mas estas não são as palavras de Deus. Em seu plano, todos devem morrer, mesmo aqueles que são corretos e tomam as suas vitaminas. Eu poderia ter passado o dia todo sem lembrar você disso. Fazemos o possível para evitar o tópico. Um homem sábio, porém, insiste que o enfrentemos honestamente. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam ao seu coração. Eclesiastes 7:2. Salomão não estava promovendo uma mórbida obsessão pela morte. Ele estava nos lembrando de sermos honestos quanto ao inevitável. Moisés fez a mesma exortação. No único salmo atribuído à sua pena, ele orou: a duração da nossa vida é de 70 anos. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Salmos 90, verso 10 e 12. O sábio se lembra da brevidade da vida. Exercícios podem obter-nos um pouco mais de batidas no coração. A medicina pode dar-nos um pouco mais de respiração, mas no fim, há um fim. E a melhor maneira de enfrentar a vida é ser honesto quanto à morte. Davi ele pode ter matado Golias, mas não tinha ilusões quanto a evitar o gigante da morte. E embora o seu primeiro lembrete nos torne moderados, o segundo nos encoraja. Não temos de enfrentar a morte sozinhos. Não perca a mudança do vocabulário de Davi. Até este ponto, você e eu temos sido os ouvintes, e Deus o assunto. O Senhor é meu pastor, e Ele me faz deitar, e Ele guia-me mansamente às águas tranquilas, e Ele restaura minha alma, e Ele me guia pelas veredas da justiça. Nos 3 primeiros versos, Davi nos fala e Deus escuta. De repente, porém, no verso 4, Davi fala com Deus e nós ouvimos. É como se a face de Davi, que estava sobre nós, agora se voltasse para Deus. Seu poema torna-se uma oração. Em vez de falar conosco, ele fala com um bom pastor. Tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. A mensagem subentendida de Davi é sutil, porém crucial. Não enfrente a morte sem enfrentar Deus. Nem mesmo fale da morte sem falar com Deus. Ele, e apenas Ele, pode guiá-lo através do vale. Outros podem especular ou aspirar, contudo apenas Deus conhece o caminho para levá-lo ao lar. E apenas Deus está comprometido em levar você lá, em segurança. Anos depois de Davi haver escrito estes versos, outro pastor de Belém diria: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu espero estejais vós também. João 14, 2 e 3. Note a promessa de Jesus: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ele empenha-se em levar-nos ao lar. Ele não delega esta incumbência, ele envia missionários para ensinar você, manda anjos para proteger você, professores para guiar você, cantores para inspirar você, mas não manda ninguém para levar você. Ele reserva essa tarefa a si próprio. Eu voltarei e levarei você para casa.
Ele é o seu pastor pessoal e ele é responsável pessoalmente em conduzir você ao lar. E porque ele está presente quando qualquer uma de suas ovelhas morre, você pode dizer o que Davi disse: não temerei mal algum. Quando as minhas filhas eram mais novas, desfrutamos de muitas tardes divertidas na piscina. Como todos nós, elas tiveram de superar os seus temores a fim de nadar. Um dos últimos medos que elas tiveram de enfrentar foi o medo da profundidade. Uma coisa é nadar na superfície, outra coisa é mergulhar fundo. Quero dizer, quem sabe que espécies de dragões e serpentes habitam as profundezas de uma piscina de 2,5 metros? Você e eu sabemos que não há nada a temer, mas uma criança de 6 anos não sabe. Uma criança sente, a respeito da profundidade, o mesmo que você e eu sentimos a respeito da morte. Não estamos certos do que nos espera lá embaixo. Eu não queria que minhas filhas tivessem medo da profundidade, então eu brincava com cada uma delas. De Chamu, a baleia. Minha filha ela era treinadora, eu era Chamu. Ela apertava o nariz e passava o braço em volta do meu pescoço, então afundávamos, até poder tocar o fundo da piscina. Então explodíamos rompendo a tona. Após vários mergulhos, elas compreenderam que não tinha nada a temer, nenhum mal. Por quê? Porque eu estava com elas. E quando Deus nos chama para dentro do profundo vale da morte, Ele estará conosco. Ousaríamos pensar que Ele nos abandonaria no momento da morte? Iria um pai forçar seu filho a nadar sozinho nas profundezas? Iria o pastor exigir que a sua ovelha viajasse sozinha para as terras altas? Claro que não. Iria Deus pedir que um filho seu viajasse sozinho para a eternidade? Absolutamente não. Ele está com você. O que Deus disse a Moisés, Ele diz a você: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Êxodo 33, 14. O que Deus disse a Jacó, Ele diz a você: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Gênesis 28, 15. E o que Deus disse a Josué, Ele diz a você: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Josué 1:5. O que Deus disse à nação de Israel, Ele diz a você: quando passares pelas águas, estarei contigo. Isaías 43:2. O bom pastor está com você, e porque Ele está com você, você pode fazer a mesma declaração que Davi: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Um capelão do exército francês usava o Salmo 23 para encorajar os soldados antes da batalha. Ele insistia com eles para repetirem a primeira frase do salmo, marcando cada palavra em um dedo. O dedo mínimo representava a palavra ó. O anular representava a palavra Senhor. O médio é. E o indicador meu. E o polegar pastor. Então ele pedia que cada soldado escrevesse o versículo na palma da mão e o repetisse sempre que precisasse de força. O capelão dava ênfase especial à mensagem do dedo indicador, meu. Ele recordava aos soldados que Deus é um pastor pessoal, com uma missão pessoal, levá-los ao lar em segurança. As palavras do capelão alcançaram um alvo na vida de um homem, sim. Após uma batalha, um jovem soldado foi achado morto, sua mão direita agarrada ao indicador da esquerda. O Senhor é o meu pastor. Oro para que as suas horas finais encontre você agarrado à mesma esperança. Se esse livro tem sido uma bênção para você, compartilhe com seus amigos, familiares, para que a vida deles possa ser abençoada também. Que você consiga ir deixando os seus fardos para trás, porque o Senhor já levou todos eles. Se você não se inscreveu nesse canal ainda, se inscreva, ative o sininho para as próximas leituras. No próximo capítulo estaremos falando sobre o fardo da aflição. Que Deus te abençoe grandemente, um beijo no coração e até a próxima.